Bem-vindos a mais um vídeo e essa semana é mais que especial. A gente vai falar sobre um apartamento alugado, que é esse aqui, e mais do que alugado, esse é o meu apartamento. Então, sabe aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau? Aqui não aconteceu. Eu fui montando esse apartamento, sabendo que ele era um apartamento alugado, de todas as implicações que isso tem, e eu quero dividir com vocês as soluções que eu trouxe para cá para criar essa casinha que eu adoro tanto, que é tão aconchegante. Eu quero primeiro contextualizar com vocês a situação na qual eu me mudei para esse apartamento. A gente estava saindo de 2019, indo para 2020, e eu entrei exatamente em janeiro de 2020. E a gente bem sabe o que aconteceu em 2020, né? A gente teve uma pandemia aí que veio para arrasar várias coisas. Então, eu estava pessoalmente saindo de um processo de separação, que para quem já passou sabe a loucura que é. Eu tinha perdido uma pessoa muito querida naquele mesmo período, e logo em seguida veio uma pandemia, e eu estava dentro desse apartamento que nem tinha essa cara. Como toda a gente sabe aqui de aluguel no Brasil, você pega uns apartamentos caindo nos pedaços, né? E aí fica aquele dilema, poxa, eu vou morar ali não sei por quanto tempo, o que eu posso fazer de modificação? Se eu fizer, eu vou deixar e quando eu mudar, eu só gastei o dinheiro, como é que fica isso? Então, todas as soluções, quando eu vim para cá, eu pensei de forma que eu pudesse utilizá-las posteriormente, levar comigo para um outro apartamento, mas sem deixar o local que eu estava atualmente como um lugar charmoso. E aí, por conta desse processo todo que a gente ficou trancafiado na pandemia, muitas das soluções que eu tive aqui, eu mesmo tive que colocar a mão na massa. E, na verdade, foi por isso que o canal existiu. Eu comecei o canal Design Meu, dentro do processo de pandemia, montando a minha casa. E aí eu quero mostrar para vocês algumas soluções que eu tive aqui, sobre a nossa pintura, papel de parede e a melhoria do chão. Sabe aquele desespero que dá quando você entra num apartamento que você acabou de pegar da imobiliária e aí o piso tá todo cagado, as paredes estão tudo brancas, você fala, meu Deus, eu vou morar nesse lugar aqui? Tem algumas soluções muito práticas e fáceis de aplicar que você pode fazer aí no seu apartamento, como eu fiz nesse aqui, e que vão dar uma outra vida para ele. Por exemplo, a pintura. Essa pintura que vocês estão vendo aqui atrás, ó, toda colorida, fui eu mesmo que fiz. E você vê que ela já dá um outro ar para a parede que estava completamente branca. Outra opção é o papel de parede, que ele dá uma vida completamente diferente para o espaço e principalmente as estampas e as texturas que ele tem, nenhuma outra tinta consegue imitar. Você consegue fazer uma aplicação muito fácil, eu já ensinei em outros tutoriais por aqui, e você dá outra aparência para sua parede. E aí para o piso, né? O que a gente faz no piso? Quando eu cheguei nesse apartamento, o piso era completamente manchado e não valia a pena eu simplesmente trocar. Eu saí colocando tapetes. Hoje eu tenho tapetes na sala, tapetes no quarto e a minha visão do espaço é completamente diferente. Nem só de beleza vive o apartamento alugado, né? É muito comum quando a gente entra no apartamento pela primeira vez, duas coisas que acontecem nesses apartamentos alugados. Falta de tomada, parece que as pessoas não têm equipamentos para ligar, né? E uma iluminação que fica bem a desejar. Quando eu mudei para esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz antes mesmo de chegar com a minha mudança foi refazer a instalação elétrica toda. E como é um apartamento de aluguel, eu investi numa estrutura que ficasse exposta através de canaletas. Geralmente as pessoas não gostam muito desse acabamento da canaleta, eu também não gosto. Então o que eu fiz? Eu pintei a parede e as canaletas todas na mesma cor e isso ajuda a disfarçar bastante, mas eu tenho tomadas em todo o apartamento. E o outro ponto, que é a iluminação, o que eu fiz? Guardei todas as luminárias que eram do apartamento antigo e vim com luminárias novas que eu comprei e que me agradam mais, tanto esteticamente quanto no efeito de iluminação. Eu tenho trilhos expostos aqui, eu tenho pendentes e tenho também muitas luminárias dessas de piso, que são fáceis de você transportar. Então tudo que eu tenho aqui de iluminação e de elétrica, se eu precisar sair no futuro, eu consigo desinstalar e levar comigo. Um outro ponto que é muito importante quando a gente faz a... Deixa eu lembrar, então peraí, é esse, arara e hack. Beleza. Outro drama que é recorrente quem está alugando um apartamento é como guardar as coisas, né? Como armazenar todos os itens, roupas, utensílios e objetos que se tem. Nesse apartamento aqui, que tem apenas 40 metros quadrados, eu optei por deixar móveis que colocassem todos os objetos à mão para facilitar o dia a dia e principalmente para não precisar investir numa marcenaria planejada que aumentaria demais o meu custo para essa mudança. Então aqui na cozinha vocês vão ver que eu tenho essas prateleiras que são ajustáveis, então toda essa estrutura eu posso subir ou descer, incluir novas prateleiras de acordo com a minha necessidade. Tudo isso vem compradinho pronto, é só chegar e instalar.
Do lado de cá, eu coloquei essas estantes que são feitas em alumínio, que tem uma super resistência, aguentam diversos equipamentos, como os fornos que eu deixei aqui e outros utensílios, e também a parte de louças, e elas também são ajustáveis, eu posso colocar em alturas diferentes para o tipo de coisa que eu vou guardar ali. Na sala, eu tenho um rack que foi feito a partir de nichos que eu tinha num quarto de uma antiga casa minha. Então, como eu fiz um bom papel de parede, que fiz um painel bonito, eu acabei colocando só um rack mais simples desses nichos que eu tinha antigamente lá em casa. E no quarto eu optei por uma arara, um móvel que é completamente ajustável. Eu posso ter 3 níveis, 2, 1, e eu vou montando ele de acordo com a minha necessidade, deixando também tudo à mão. E o outro ponto que todo mundo sempre pergunta é sobre a decoração do apartamento, né? Como é que eu faço para decorar um apartamento alugado? E aí eu vou te explicar que tem formas de você investir em algumas estratégias de decoração que você mesmo vai fazer, e depois você também vai utilizar peças que provavelmente você deve ter aí ao longo da sua trajetória. Por exemplo, aqui no meu quarto, ao invés de eu comprar uma cabeceira, no momento em que eu estava pintando a parede, eu já fiz essa cabeceira aqui. Pintei, coisa de 1 hora, já estava com a minha cabeceira pronta e a minha cama no lugar. A geladeira que eu comprei para o meu apartamento era uma geladeira usada e ela já estava com uma coloração meio amarelada, eu não gostava muito. E aí o que eu fiz? Eu envelopei essa geladeira. Inclusive tem um tutorial aqui no canal sobre esse envelopamento. Hoje eu tenho uma geladeira rosa. Além disso, para você poder trazer ainda mais a sua identidade para o seu apartamento, é importante você utilizar objetos que vêm aí da sua trajetória, de outras casas, coisas que você de fato tem um afeto. Não adianta só sair comprando coisa cara por aí, não adianta só sair reunindo um monte de objeto que não faz sentido. Aqui no meu apartamento, eu tenho as minhas varinhas do Harry Potter, eu tenho as minhas plantas, eu tenho os meus quadros que amigos meus, que são grandes artistas, já pintaram, eu tenho as minhas esculturas de bocejo, eu tenho as minhas esculturas de Botério, eu tenho os meus Brenans. Tudo isso são coisas que eu fui colecionando ao longo das minhas viagens, que eu fui ganhando de presente e que de fato falam sobre mim e trazem a personalidade que esse apartamento tem. De todas as modificações desse apartamento, aonde eu investi mais tempo e dinheiro foi nesse banheiro. Por uma simples razão. A pia estava quebrada, o piso estava quebrado, nada estava funcionando aqui direito. E aí eu pensei, não, para a gente poder entrar num apartamento bacana, o banheiro, querendo ou não, é uma das partes fundamentais, você usa todo dia. O que eu fiz aqui? Eu investi num piso sobre o piso, então eu apliquei ele não só no piso, mas no box inteiro. E todo o restante do revestimento que já existia, mas estava muito danificado, eu pintei com tinta epóxi. É uma tinta própria para áreas molhadas, tanto que eu já estou aqui há 2 anos e a tinta continua intacta. E eu só deixei revestimento mesmo na área molhada do meu box. Coloquei um box novo de vidro e reinstalei uma pia. Eu tinha uma pia antiga que eu garimpei num local e como a outra estava quebrada, eu fiz uma bancada de madeira, instalei a pia aqui, tudo fui eu mesmo que fiz. A instalação da iluminação aconteceu da mesma forma. Eu troquei a iluminação superior e na frente do espelho eu comprei uma luminária de conectar direto na tomada para que eu tivesse luz frontal sem necessidade de fazer nenhuma instalação aqui por dentro.